Mas, minha gente, eu antes antes não, mas agora já, eu preciso dizer um pouco desse lugar de onde eu falo, né? Eu preciso dizer... Bom, primeiro, eu preciso dizer que eu estou a 15 minutos do aeroporto. Vocês vão ouvir os aviões passando. Agora vai passar um. Quando eles passarem, eu vou parar de falar, eles vão passar e eu sigo. E aí vocês partilham comigo a vida que eu levo aqui, morando aqui. Meus pais moram aqui desde 1971, a 15 minutos do aeroporto, porque é o lugar que sobra para os pobres morarem no Recife. É perto da maré, perto do aeroporto, perto do Rio. E eu acho que em todas as grandes cidades do Brasil. Então, e aí outros lugares de onde eu falo é desse lugar de uma mulher negra, preta, e o colorismo no Brasil faz diferença. Mais tarde a gente pode conversar sobre isso. Mãe solo, de uma jovem também negra, preta. Eu nasci no Agreste, em Caruaru, né, Cida? Que a gente chama aqui de interior, né? Mas lá no Agreste, né? Subiu a Serra da Russa, desceu é interior. Quem conhece Pernambuco, aí vira interior. Mas é ali no Agreste e eu moro no subúrbio do Recife. Eu sou católica romana e eu conheci Caminho Concebido desde 1999. Eu sou mais nova no CEBI que muita gente que está aqui nessa sala, né? Embora eu já tenha 5,9 com essa carinha de 5,8, tranquilamente. Mas eu estou aí já há um tempinho na vida, mas no CEBI eu sou de 99, né? E eu tenho um gosto muito especial pela leitura da Bíblia desde essa minha condição, né? De mulher preta, pobre, mãe solo. Então, chefe de família. Então, é desse lugar que eu leio a Bíblia e é desse lugar que eu falo sobre a Bíblia. Esse é o meu lugar de fé, né? A minha área de formação é na área de comunicação, é uma coisa um pouco diferente, mas o que eu converso é desde desse meu lugar, né? Pelo que eu entendi da gente, da conversa da semana passada, né? É que a proposta aqui é que a gente vai se debruçar sobre as vulnerabilidades sistêmicas, né, existentes aí na nossa sociedade. E para a gente entender melhor essas vulnerabilidades, pelo que eu entendi, elas estão sendo partidazinhas, né? Para que a gente possa entender também, entrar nesse processo de desconstrução. Pelo que eu estou entendendo, me corrijam aí. E aí um dos recortes, me parece, é o racismo estrutural, né? E aí, eu já emendando diálogo com a professora Andréa, que é aquilo, que mulher é aquela, minha, já abri um parêntese, que mulher é aquela? Eu fiquei apaixonada por ela. No dizer do professor Silvio Almeida, que aí ela traz, eu emendar diálogo com ela, ele vai dizer que o racismo estrutural ele gera essas vulnerabilidades, mas ele também gera poder. Porque vulnerabilidade é relação de poderes. De quem foi destituído de poder e de quem foi instituído com privilégios. É isso que gera vulnerabilidade. E o racismo é um gerador de vulnerabilidade e de poder, porque cria hierarquização. Eu só vou fechar aqui minha janela, que está chovendo. Aqui também chove. E essa chuva daqui é assim, aí chove, cai. Aí assim, choveu em Recife, eu quero para chover o mês todo. Mas choveu o mês todo e pega a chuva emprestada do mês seguinte e continua chovendo. E aí, para pensar, quando a gente pensa em racismo, a gente tem que pensar em relação de poder, privilégios e vulnerabilidades, né? Então, já emendando ali a conversa. E aí parece que a proposta de hoje é a gente ir buscando luzes desde a nossa fé no Deus da vida, né? Que vai ser apresentado por Jesus de Nazaré, né? E de modo muito especial para nós, né? Deus vai se revelar na vida pelo sopro do Espírito, também na leitura orante, popular e libertadora da Bíblia. E aí é nessa perspectiva
que eu quero nos convidar a ir juntando mais fio nesse bordado, né? Para a gente, ou mais retalhos, né, Cida? Mais pedaços de pano nessa coxa. Eu vou sempre me lembrar de Cida por causa da familiaridade com os termos. Juntar mais retalhos para ir formando esse pano, para a gente ir emendando. Aí eu vou pedir a Lúcia para ajudar a botar o fio aí da conversa, para eu também não me perder no fio, porque converso mais do que... E aí eu quero trazer, minha gente, 3 pontos para a gente pensar juntas. Lá no comecinho, se você puder, Lúcia. Ai. E aí, como é que a gente vai pensar esse racismo estrutural numa perspectiva de iluminação bíblica? O próximo, Lúcia, por favor. Eu queria trazer 3 pontinhos. A leitura popular e libertadora da Bíblia como um instrumento que vai questionar as justificações bíblicas para o racismo. Né? Esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse juntas e juntos. O segundo ponto que eu queria que a gente pensasse era o ecumenismo como decorrência da leitura popular e libertadora da Bíblia. E o terceiro ponto para a gente seguir proseando é o diálogo interreligioso como prática antirracista. Então, vamos tentar conduzir esses 3 pontos, conversando a qualquer momento. Vocês, por favor, me interrompam. E a gente vai emendando conversa. Por favor, Lúcia. Eu queria pensar juntas a leitura popular e libertadora da Bíblia como instrumento questionador da justificação do racismo. E aí, minha gente, a gente já tem logo que entender que essa justificação ela vai ser realizada a partir de uma leitura literal e fundamentalista da Bíblia. Ela vai depender, essa justificação do racismo bíblico, ela vai se dar numa leitura literal e fundamentalista. Mas, para isso, para a gente um pouquinho ir dando um passinho, eu queria trazer a memória novamente da professora Andréia, nas concepções que ela traz de racismo. Lembra? Ela abre lá com concepções de racismo. Eu queria retomar. Ela diz, olha, tem um racismo que é estrutural. E esse racismo estrutural ele vai estar ali no âmbito das estatais, ele vai estar no âmbito econômico, né, das estruturas econômicas, ele vai estar no âmbito das estruturas jurídicas, ele vai estar no âmbito das estruturas ideológicas, entre outras. Mas estas talvez sejam as mais fortes, que as que dão mais sustentação, as estruturas que dão mais sustentação ao racismo. Mas esse racismo ele também está no âmbito da instituição, lembra que ela trouxe? E ali, no âmbito da instituição, ele vai se dar nas relações de poder dentro das instituições, ele vai se dar nas relações políticas, ele vai se dar nas relações de classe, nas relações de gênero, e aí, nós mulheres que digamos sobre isso. Então, nas instituições, o racismo, nessa concepção de racismo, as relações de poder, política, classe e gênero vão se apresentar sustentando uma concepção de racialização das pessoas, consequentemente, de racismo. E no âmbito individual, você vai ter as pessoas se apresentando com uma herança familiar, né? Meu avô não gostava de negro, meu pai não gosta, também não gosto. Meu avô diz que negro é inferior, meu pai diz, eu também digo. Então, como herança familiar, a gente também vai aparecer como cultura, né? Eu lembro de uma história muito interessante de alguém que disse assim, existem características para uma pessoa dançar no CTG, características físicas para você dançar no CTG. Então, assim, são características de uma determinada cultura. Então, olha, a pessoa tem que parecer de um determinado povo, ter as características físicas de uma determinada cultura. Então, não é só você praticar a cultura, você tem que ter características físicas para praticar a cultura. Então, você tem características culturais e também tem as crenças, né?
tem as questões de crença, que aí vão forjando esse racismo individual. Então, a gente tem que ter isso como pano de fundo, que a professora Andréia trouxe para a gente, e eu estou trazendo de novo para a gente ter como pano de fundo, porque é esse mundo que a gente vai tentar olhar na perspectiva da nossa fé. E aí, minha gente, eu quero abrir um parêntese para rememorar dois conceitos, que são o conceito de preconceito e o conceito de discriminação. E aí está escrito assim: preconceito é o resultado de um modo de captar preconceito é o resultado de um modo de captar o imaginário social e transferir para aspectos da realidade, trabalhando com estereótipos. O preconceito ele vai sustentar o racismo, mas ele não é exclusivo do racismo, né? Quando a gente diz assim, mulher tem que saber cozinhar, ou você olha para uma mulher e já imagina que ela sabe cozinhar, ou quando você olha para uma criança e já imagina que ela vai fazer bobagem, ou quando você olha para um jovem e diz assim, jovens não são irresponsáveis. E aí você olha para aquele jovem e já diz, você é irresponsável porque você é jovem. Tudo isso é preconceito. Existe um senso comum, um imaginário social. Esse imaginário social cria estereótipos, e aí a gente pega esse estereótipo e traz para aspectos da realidade. Tem uma coisa, um exemplo de preconceito que quando me lembro, eu acho muito engraçado. Eu tinha feito uma fala, tinha participado de uma mesa na Universidade Católica, onde eu trabalhei por muitos anos. E aí, depois da mesa, teve um petit comité, né? Aquela coisa de convidar o povo da mesa para comer um negocinho. A gente sentou, e aí as pessoas que estavam promovendo lá a mesa chamaram uma pessoa para tocar violão, enquanto a gente estava ali, conversando e comendo. E aí a pessoa tocou um samba. Eu era a única pessoa negra preta naquele grupo. Umas 8, 10 pessoas. Tinha gente com características negroides, né? Aquele nariz e tal, aquela coisa, mas ninguém com muita melanina. Eu era a única pessoa com melanina acentuada. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim, tenho certeza que Silvia sabe sambar. Oi? Eu estava na mesa discutindo pastoral bíblica. O que é que dizia para ele que eu sabia sambar? Isso é preconceito. Ele parte de um estereótipo. Negros, pessoas negras, sabem sambar. Ponto. Teve melanina, sabe sambar. Tá bom. Preconceito. Ai, Silvia, mas esse preconceito é legal, é bacana. É bacana, mas quando você olha para uma menina negra e você diz que ela sabe sambar, você coloca ela na ala das baianas, na ala das passistas da escola de samba, mas você não coloca ela como primeira bailarina do municipal. Primeira bailarina do municipal para aquela menina cujo estereótipo diz que ela sabe sambar, está proibido para ela. Então, é assim que o preconceito sustenta o racismo. Discriminação. Discriminação já é um ato de poder que vai diferenciar e hierarquizar. Lembra daquela menina preta que a gente olha para ela e fala, vai ser uma excepcional sambista? Quando ela vai fazer o teste para o corpo de baile do balé, do Teatro Municipal, as pessoas que estão ali para fazer a seleção já olham e dizem, ela daria uma excelente passista, mas eu acho que bailarina. Então, essas pessoas já colocam essa lente, já colocam sobre o rosto, já colocam essa película sobre os olhos. Então, eles já não veem mais a bailarina. Eles já não veem mais a possibilidade, porque eles já hierarquizam. Entende? Eles pegam o estereótipo da menina preta
que seria um excelente passista na escola de samba e dizem, essa menina, ela não consegue ser bailarina. Por quê? Porque o balé é para um outro grupo social, é para um outro grupo de pessoas, e não para uma menina preta. Aí o preconceito vai alimentar a discriminação. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente olha com essas mesmas lentes. A lente do preconceito e a lente da discriminação. E é sobre isso que a gente vai seguir conversando. Aí eu me faço, e acho que a gente se faz tudinho, uma pergunta, né? Onde nós, pessoas da fé cristã, podemos incidir mais fortemente, né, dentro dessas concepções de racismo? Um racismo estrutural, institucional, individual. Onde é que a gente tem a capacidade, a possibilidade de incidir mais fortemente? Eu fico pensando que se a gente vai entender as nossas denominações religiosas como instituições, que podem ser descritas como coletivos formados por individualidades, a gente vai poder aferir que o nosso lugar privilegiado de ação é nas nossas instituições e nos nossos grupos de relação. Então, a gente não vai abandonar de jeito nenhum a concepção estrutural e a gente vai lutar para minar essa estrutura. Mas parece que o desafio mais próximo da gente é o desafio da instituição e das relações corpo a corpo. E é aí que entra, de modo muito especial, a proposta da leitura popular e libertadora da Bíblia. É aí que entra essa iluminação. Porque a leitura popular da Bíblia ela vai fazer perguntas ao texto, desde o lugar da vida das pessoas, desde os seus corpos territórios, né? Compreendendo que a experiência de fé na divindade bíblica ela se dá por meio da luta pela vida. O fio condutor para a gente se aproximar da mensagem bíblica precisa ser necessariamente a defesa da vida. Aí a gente já começa a tirar, sabe, aquela lente, aquela película do preconceito e da discriminação, porque a gente está colocando um holofote enorme, a gente está colocando uma visão, abrindo a visão para defender a vida. Aí a gente, claro, que a gente sabe, né? O texto bíblico escrito, sei lá, por mais de 1000 anos, em época diferente, né? Vindo da oralidade, esses textos vão trazer muitos aspectos, né? Aspectos de gênero literário, costume, cultura, camadas e camadas de intencionalidade. E é justamente, gente, buscando a intencionalidade que a leitura popular da Bíblia vai perguntar pelos contextos nos quais os textos foram escritos. Porque a LPB ela é uma postura diante da vida. Mas ela também é, a gente sabe disso, tem gente que tem muito mais anos de leitura popular da Bíblia do que eu, aí. Então, é um instrumento de pesquisa e de estudo. Que ele vai apresentar, entre outros, um método, e aí eu quero fazer o recorte desse método, porque esse método ajuda a gente a construir leituras antirracistas. Então, eu quero trazer este método, dentre outros, que é o de análise histórico-sociológica dos textos bíblicos. Perguntando aos textos bíblicos pelas dimensões econômica, social, política, cultural, e aí no cultural a gente vai colocar religiosa e ideológica, pela dimensão psicológica, que aí Cida, está naquele textinho do livro que você me mostrou, essa dimensão psicológica que Dom Sebastião e professor João Luiz vão trazer das emoções, das motivações, e também vai perguntar pela dimensão comunitária. Então, lembrando que todos esses componentes fazem parte ali do
das concepções de racismo, estrutural, institucional, individual, esses aspectos pelos quais a leitura popular da Bíblia vai perguntar ao texto, como é que é mesmo isso? Eles são componentes das concepções de racismo. Então, a leitura popular vai poder identificar e trabalhar esses componentes. Então, assim, a pergunta, né, por todas essas dimensões, ela vai buscar entender os textos bíblicos enquanto produtos socio-históricos. Isso é fruto de um contexto no qual ele foi escrito, ou ampliado, ou reduzido, sabe lá, né? Então, veja, diante de usos discriminatórios, lembra? Discriminação é ato de poder. Eu diferencio e hierarquizo. Diante de uso discriminatório, excludente, que vai provocar ódio, violência, a gente tem que se perguntar, essa percepção da mensagem bíblica, ela revela uma divindade que defende a vida? Está lembrado que o fio condutor, a gente fala isso todo dia, né? Na nossa escola bíblica, em tudo. Fio condutor da leitura é a defesa da vida. Então, vai perguntar, isso que eu estou lendo, ou isso que está sendo interpretado para mim, ou essa hermenêutica, essa interpretação, ela está defendendo a vida? A outra pergunta que a gente vai fazer, em que contexto isso foi escrito? Quais as possíveis intencionalidades geradas naquele contexto? Então, essas lentes, dentre outras tantas, elas vão ajudar a gente a esvaziar aquelas pseudo-justificativas bíblicas para qualquer discriminação. Junto com elas, também uma discriminação que alimenta o racismo, porque racismo é maior do que discriminação. Racismo é um sistema do qual a discriminação, o preconceito fazem parte. Então, minha gente, vejam, se a gente se fizer essas perguntas, né, o nosso olhar vai mudando. Né? Por exemplo, vamos tomar como exemplo alguns textos. Na semana passada, uma das nossas companheiras falava sobre um hino, que eu acho que estava inspirado, né, ali no Salmo 51, falava sobre branco como a neve. Aí eu queria tomar mesmo o texto do Salmo 51, no seu verso 7. Aí eu vou filar aqui, minha gente. Diz assim, purifica-me com hisopo, ficarei puro, né? Aquele aspergidor. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. E a gente faz um monte de hino sobre isso. Meu coração branco como a neve, minha alma branca como a neve. Tudo certo. Mas tem outra neve na historinha. Em Números 12, 10. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra. Bom, deixa eu abrir um parêntese, senão o mulherinho vai puxar minha orelha com toda razão. A gente sabe que esse é um texto misógino. Misógino, a palavra misógino estaria deslocada, mas a gente sabe que esse é um texto sexista, né? Arão não ficou leproso, bonito. Mas, fecha parênteses, a gente reconhece que esse é um texto de discriminação da mulher, fecha parênteses. Porém, quando a gente fala em pureza, a gente se reporta ao Salmo 51, 7 e diz que o puro é branco e o branco é puro. Ora, por que a gente não diz que o branco da neve também pode ser sinal de lepra? Hierarquização. Como existe um grupo, um fenótipo que está colocado nessa posição. Eu não posso aliar nenhuma característica desse fenótipo a coisas negativas. Então, eu não vou trabalhar
essa palavra no seu âmbito negativo. Quando a gente se aproxima da Bíblia, a gente se aproxima com essa película preconceito, discriminação. Aí a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar aí tirando essa película. E aí, minha gente, mas me digam mesmo, pensando na lepra, na Bíblia, a gente tem muito mais pele esbranquiçada e pele branca como sinal de pureza ou de lepra. O que é que vocês acham? De pureza, claro. Na Bíblia? E não é? Você acha? Agora também já comecei a duvidar. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar? A gente agora vai ficar com essa tarefa. Para a gente procurar se branco na Bíblia, principalmente no Primeiro Testamento, pele branca, pele esbranquiçada, pele avermelhada, se ela está mais como sinal de pureza ou de lepra. A gente guarda no coração e vai pesquisar. Tá certo? O que eu posso dizer é que se a gente colocar lepra ali numa dessas Bíblias online, você vai ver um monte de texto, e esses monte de textos vão dizer se a sua pele estiver branca, se a sua pele estiver esbranquiçada, se a sua pele estiver avermelhada, se estiver elevada, vai falar muito mais. Em nenhum momento vai dizer se a sua pele estiver escura. A lepra vai estar diretamente ligada à pele esbranquiçada e à pele clara. Muito provavelmente porque o povo da Bíblia não tinha pele tão clara assim. Porém, a gente vai ter sempre essa visão de que o branco é sinal de pureza, porque a gente está com essa película no nosso rosto. Muito possivelmente, porque a gente se aproxima do texto com um olhar preconceituoso, estereotipado e com discriminação. A gente diferencia e hierarquiza. Então, branco é puro, preto é sinal de pecado, de coisa ruim. Embora a Bíblia relacione a pele clara, esbranquiçada, à lepra. Aí a gente vai pensar sobre isso. Uma outra coisa assim, quem aqui já ouviu dizer que o povo negro é amaldiçoado por ser descendente de Caim? Alguém já ouviu essa conversa? Não foi só eu? Eu já. Eu também. E deve ser com base ali em Gênesis 4, né? Aí eu vou falar de novo, meu povo, porque eu não sei os textos de cor, não. Em Gênesis 4,15 diz assim, mas o Senhor lhe respondeu. Não, tem aquela confusão, né? Deus pergunta, Caim, cadê teu irmão? Blá, blá, blá. E depois Deus diz, olha, vai-te embora. Tu não tá legal aqui, não. Aí Caim diz assim, oi, Deus, mas, homem, tu tá me mandando por aí, quem me achar vai me matar. Claro, né? Se você tá fora do seu grupo familiar, vagando pelo mundo, quem me achar vai me matar. Aí Deus diz, não, será assim não. Aí agora eu vou ler. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Que sinal era esse? Em alguma Bíblia, gente, as minhas, né? Porque eu não sei os hebraicos nem os gregos, aí eu pego junto as traduções para olhar, né? Como a gente aprendeu ali nas escolas bíblicas, lá, junto às traduções. Olhe, na Nova Linguagem, na Jerusalém, na Peregrino, na Pastoral, na Tebe, todas elas diz sinal, não diz que era escuro, não diz que era preto,
de sinal. A gente não sabe o que era esse sinal, né? Diz que era um sinal, não diz que era escuro. E o Senhor colocou um sinal em Caim. Mas para que Deus colocou? Para que ninguém viesse a encontrá-lo, que viesse a encontrá-lo, o matasse. Gente, isso era uma bênção ou uma maldição? Esse sinal era uma bênção de proteção ou era uma maldição? Seja preto, branco, cor-de-rosa, azul, não diz nem qual era o código sinal. Mas para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. O que é que vocês acham? Pela lógica, é uma bênção, né? Pela lógica, é uma bênção. Pela lógica, é uma bênção. Por que cargas d'água vão dizer que o povo negro é amaldiçoado por ser descendente de Caim? Primeiro, não sabe se o sinal era melanina. Está dizendo não. Aí a gente já parte do princípio que era melanina. Por quê? Porque Caim era um fraticida, né? Matou o irmão. E a gente, com o nosso olhar, veja, a gente se aproxima da Bíblia com o quê? Preconceito e discriminação. Então, gente, se era bandido, só pode ser preto. Lembra daquela história? Ele tinha características de bandido. Atira no jovem, mata o jovem, porque ele tinha características de bandido. Qual era a característica? Melanina. A gente se aproxima, a gente, quando lê sinal em uma pessoa que matou o irmão, a gente lê preto. Porque a gente acredita nisso, que os pretos são bandidos. E a gente diz que é maldição, quando, na verdade, é uma bênção. É um sinal de proteção para que ninguém viesse a matar. Percebe a necessidade que a gente tem? E aí eu vou trazer só mais um exemplozinho dessa coisa de preconceito e discriminação. Em Gênesis 10, a gente também já ouviu falar de que negro é maldito por ser descendente dos cananitas. E aí eu vou trazer um texto do professor Paulo Proença, exatamente como ele escreve. Ele diz que Gênesis 10, 15 a 18, os cananitas, né, que Canaã gerou Sidom, que gerou seu primogênito, Iete, Jabuseus, Amuseus, aqueles todos outros. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Aí o que é que o professor Paulo Proença vai dizer? Ele vai dizer assim: estes povos foram subjugados pelos israelitas na conquista de Canaã, da Canaã prometida, começando por Jericó, né? E vai-se embora até as guerras de expansão. Canaã não ficava na África. Canaã ficava na Ásia, na Palestina. Então, se tem maldição, e a gente não acredita que tenha, mas se tem, não pode ser para o povo africano. Por que que eu vou imputar ao povo africano uma maldição que, se existiu, teria caído sobre o povo asiático? Aí, na hora de dizer que o Egito fica na África e que Jesus se escondeu no Egito, né? Jesus, Maria, José, na África, a gente não diz que o Egito fica na África. Mas na hora de dizer que os cananitas são malditos, a gente diz que era um povo negro. A gente mexe na geografia. Quando eu digo a gente, minha gente, eu estou dizendo as hermenêuticas, né? As interpretações bíblicas. Né? Estou dizendo a gente, mas... a gente mexe na geografia, a gente faz o que for preciso para manter o status quo de um grupo. E para dizer, para manter o privilégio de um grupo e para manter as vulnerabilidades de outro grupo. Até aqui tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Quer trazer? Lúcia quer trazer meu tempo?
Cida que está cuidando, né? Que está coordenando é Cida. Ah, é a Cida, Eu não estou desculpa. cuidando do tempo. Então, Eu Cida, nem lembrei, sabe? Desculpe. você quer trazer meu tempo, Cida? Ah, então tem que ver direitinho, né? Então Você ia... tá. Ah, Aí você, eu só estava querendo saber para saber se eu tenho que correr ou se eu posso caminhar. nossa, tá Posso tão... caminhar. Tá ótimo, então. Posso caminhar. Então tá Sim, bom. Então vamos caminhando juntas. Minha vamos. gente, no que tange especificamente ao racismo, né, que ele vai se manifestar de uma forma muito concreta, muito violenta, minha gente, utilizando os textos bíblicos, principalmente do Primeiro Testamento, né, do Antigo Testamento, contra as Uhum. pessoas praticantes das religiões, né, de matriz africana, as religiões afro-brasileiras. A leitura popular da Bíblia ela vai fazer algumas chaves de leitura, né? Mais especificamente, essas chaves que foram amplamente utilizadas, estudadas, né? por Maricel, Mena Lopes, por Peter Nash, que são, aí eu vou pedir para a Lúcia passar para mim, por favor, Lúcia, que são a genealogia, a geografia, a antropologia e a teologia. A gente vai pegar essas chaves de leitura para fazer uma leitura antirracista. Porque, como dizia a professora Andréa de forma magistral, não basta eu não ser racista, eu preciso ter ações antirracistas. Né? Então, para ter uma leitura, para a gente conseguir construir na nossa instituição, na nossa igreja, ali na escola bíblica dominical, né? No discipulado, na catequese, para a gente conseguir construir uma leitura antirracista, uma das possibilidades é a gente usar algumas chaves de leitura. E aí eu vou trazer algumas chaves de leitura, como o Peter Nash traz, e a Maricel também. Genealogia, e aí eu vou falar aqui. É possível encontrar em todo o Antigo Testamento genealogias que incluem pessoas cuja descendência tem origem egípcia, cuxita, libiana, ou seja, países do continente africano. Um exemplo que a gente tem como emblemático, né, é de Sofonias, né? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cush, um cuxita, né? Aí outras personagens vão trazer referências de países da África na Bíblia, né? O mensageiro cuxita, lá do 2 Samuel 18, Zerá, o general Antíope, de 2 Crônicas, né? O próprio Ismael, filho primogênito de Abraão, com H, a egípcia. Né? Então, toda essa genealogia vai demonstrar os grupos de pessoas africanas compondo o chamado povo de Israel. Então, indistintamente, o povo de Israel, que é um grupamento de etnias, um grupamento de etnias, um grupamento, né, de pessoas de muitos lugares, de classes. Esse grupamento, indistintamente, ele está ali composto também por pessoas do mundo africano, ou seja, por pessoas de estereótipo negroide, juntos e misturados, indistintamente. E o texto bíblico não faz distinção. Aí, Silvio, o que é que faz distinção? Essa película que a gente bota nos olhos. Uma outra possibilidade, então, uma chave de leitura é ir atrás da geografia. Uma chave de leitura é ir atrás da genealogia, né? A outra chave de leitura é ir atrás da geografia. Vocês viram que a gente é capaz de mexer no mapa, botar onde a gente quiser, desde que a gente faça uma interpretação racista. Porque nossas estruturas estão mergulhadas nesse sistema, né? Então, a geografia ela vai nos ajudar. Por quê? Porque a história do povo da Bíblia ela vai estar permanentemente indo e vindo para o continente africano. E aí, Bispo Maurício fala sobre isso lindamente. De forma especial ali para o Egito, mas não só para o Egito. Né? Em Gênesis, o povo vai para o Egito, volta do Egito. Em Gênesis 12, o povo vai, volta do Egito. Aí, em Gênesis 20, 26, o povo viaja o povo para o Egito. Depois, os filhos de Israel vão para o Egito, ficam lá 400 anos. E se desenvolvem e crescem. Né? E o povo se casa no Egito. Né? Lembra de José, que casa
com a filha de um sacerdote egípcio, Moisés, que vai casar com uma mulher etíope, né? E Maricel vai dizer que ele, durante toda a história, toda a saga de Moisés, ele está ali com aquela mulher etíope, né? Então, e a memória da África é tão forte, ela é tão forte que, como eu mencionei antes, Mateus, a comunidade de Mateus vai dizer que Jesus fugiu para o Egito, né? Jesus, Maria e José, para fugir ali da matança de crianças, vai fugir para o Egito. Então, essa memória, se a gente trouxer a geografia, jogar a geografia na mesa, a partir desse olhar, indo encontrar, buscar a África, a gente consegue ir fazendo uma leitura antirracista, né? Com coisinhas muito simples, né? Essas coisas bem comuns, bem no dia a dia, que a gente vai trazendo ali na escola bíblica, ali no discipulado, ali na catequese, a gente vai trazendo isso e vai desconstruindo e vai tirando essas lentezinhas, né? Essas duas películazinhas que a gente coloca do preconceito e da discriminação. Um outro ponto, uma outra chave possível é a antropologia. Se a gente for olhar os mitos originários, e aí eu quero tomar um texto que Fatinha Castelã escreveu, que é Cosmovisão Africana e o Povo de Israel. Eu gosto muito desse livro, de Fatinha. Aí a gente percebe que existe uma aproximação muito significativa entre o mito da criação iorubá, o mito da criação egípcia e as colocações da criação que são apresentadas para a gente na Bíblia. Existe, assim, uma relação muito estreita, né? E a gente pode pensar, que é importante pensar isso, é que boa parte dos mitos da criação, dentre eles os bíblicos, né? As pessoas humanas são criadas desde a terra, desde o barro, né? Aí, minha gente, não é difícil a gente pensar que uma pessoa que tivesse a pele extremamente clara projetasse a sua criação desde a terra mais escura, não é? Isso não, para dizer assim, a Bíblia ela vai ser escrita por alguém que se vê um pouco da cor da terra, se olha um pouco da cor da terra. Ela vai, as memórias, Atenção, senhores passageiros com destino ao Recife, a gente vai trazendo essa ideia de pessoas que se olham um pouco e olham para elas e se veem da cor da terra, né? E aí a gente vai também trazer o mito do dilúvio, minha gente, em todas as tradições tem mito do dilúvio, não é? Né? Então, o Peter Nash ele vai dizer assim, que esse mito do dilúvio ele é importante porque ele presume uma grande conexão entre toda a humanidade. Então, daí, todo mundo que antes descendia de Adão e Eva, né? Agora, dessa nova criação, vai depender de Noé e da família dele. Então, aqui de Adão e Eva, ou aqui de Noé e da filharada dele, todo mundo tem um tronco igual. Todo mundo vem desse tronco. Então, daí, teologicamente, não se justifica o conceito de raça, porque cientificamente ele já está destruído, né? Ele não existe. O conceito de raça, cientificamente, ele não existe. Mas a gente não está falando de ciência, a gente está falando de Bíblia e teologia, de narrativa sobre Deus. Se todo mundo vem de Adão, ou todo mundo vem de Noé e seus filhos, a gente tem um tronco comum. Então, não existe essa racialização ideológica. Aí, Silvia, mas por que vocês insistem tanto então, em dizer raça negra? Por uma questão política. Porque não adianta a gente fingir que a gente não está numa sociedade racializada. Porque nós estamos numa sociedade racializada. A raça é ideológica? Mas ela também é uma afirmação política. Quando nós não vivermos mais numa sociedade racializada, essa afirmação política da raça não se fará mais necessária. Então, se a gente pegar a antropologia, a gente vai se ver como galhos
de um mesmo tronco e a gente vai derrubar o argumento de raça, desconstruir o argumento de raça dentro da Bíblia com uma argumentação teológica, já que a argumentação científica, neste âmbito, ela tem, nesse âmbito da teologia, ela, às vezes, para alguns grupos, não tem tanta força. E, por fim, uma outra chave, mas não é a última nem a única, é a chave da teologia, né? Ivone Gebara, no livro Que é Teologia, ela vai dizer que teologia é uma visão da história pessoal e coletiva em uma conexão íntima com o mistério e as infinitas tentativas de explicar e nomear a ação, a atuação e funcionamento dessa relação. Como é que essa relação com o mistério funciona? Como é que ela atua? Ivone vai dizer que isso é teologia. Então, com essa inspiração, a gente pode acompanhar na Bíblia os processos que vão construindo as relações do povo com a presença desse indescritível, né? Desse que não se nomeia, né? Uma existência que está no individual, está no coletivo e está para além de tudo isso. E como isso vai construindo um discurso sobre esse inexplicável para apresentá-lo e nomeá-lo. Aí eu volto lá para o livro de Fatinha, que ela trata de cosmovisão africana. Ela vai dizer que a cosmovisão africana ela está baseada em força vital, ancestralidade, circularidade do tempo, oralidade e práticas religiosas. Aí eu pergunto, a gente não vai encontrar tudo isso na narrativa teológica sobre a divindade bíblica? Ela segue de forma muito significativa esses princípios. O Deus da Bíblia é uma força vital, é um Deus da ancestralidade, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus da ancestralidade. Ele tem essa circularidade do tempo. Vocês viram o que Deus fez, ele faz e ele fará, inclusive para nós. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Tem essa circularidade do tempo. Essa tradição oral, a gente é o povo da Bíblia, é o povo do livro, mas a interpretação às vezes é mais forte do que o texto, e a gente está vendo isso agora. Então, o que se diz sobre o texto, né? A narrativa, a fala, a oralidade do texto, muitas vezes é muito mais forte do que o próprio texto, e a gente viu isso agora, né? Na questão de Caim, na questão dos cananitas, o que se diz, né? Então, nós somos da oralidade e nós somos das práticas religiosas. Então, veja, essa conexão é muito forte, né? Entre a teologia, a cosmovisão teológica africana e a cosmovisão que a gente tem ali da experiência do povo da nossa Bíblia, né? Aí, quando eu me pergunto o que significa na prática, ali no concreto, a gente se aproximar de um texto numa postura afrocentrada. Então, a gente vai usar todas essas ferramentas e outras para se aproximar do texto numa postura afrocentrada. Por quê? Porque não existe só um caminho para chegar na Bíblia. Não existe só o caminho da Europa. Não existe só o caminho caucasiano. Existe também o caminho negroide, sem excluir existe um caminho eurocêntrico, existe um caminho afrocêntrico. A gente acaba advogando que o caminho afrocêntrico é um tanto quanto mais interessante, vamos dizer assim, porque é o berço da história bíblica, né? O povo foi e voltou para o Egito milhão de vezes, fez essa experiência. Então, mas existe isso. Como é que a gente se aproxima? Aí eu gosto muito de pensar na história de Ruth e Noemi e Orfa, mas na perspectiva que Maricel Mena Lopes apresenta para a gente, né? Tem um texto dela, da série Mosaico, organizada ali pela Coinonia, que se chama A Força da Solidariedade. É um livro de Ruth na perspectiva negra e feminista. Ô, Esse Silvia, texto... Oi. nós temos 10 minutos, tudo bem? Eu tenho 10 minutos? Beleza.
Isso. Então, esse texto, ele vai situar estas mulheres em uma situação de pobreza, de chefia da família, sem presença masculina, e numa realidade bem comum para as mulheres negras de boa parte do mundo. Então, a história, né, do livro de Ruth e Noemi, que é bem conhecida, né, e a gente já conhece bastante, aí eu não vou trazer isso, ela vai falar dessas mulheres construindo novas leis, no sentido de juntar a lei do resgate com a lei do levirato, e ela vai falar dessas mulheres ampliando leis, ela vai falar dessas mulheres sozinhas, pobres, exatamente como as mulheres negras, construindo um novo jeito de viver. E aí a gente não pode se esquecer que para o povo da Bíblia é o próprio Deus que faz a lei. Então, quando a gente diz que Noemi e Ruth juntaram duas leis, ampliaram essas leis, ou Tamar, né, também fez isso, ela vai mudando a lei, a gente está dizendo que essas mulheres pobres, que é uma característica, né, das mulheres negras no nosso país e no mundo, notadamente as mulheres pobres são mulheres negras. Ai, Silvia, não existem mulheres não negras pobres? Muitas, mas uma maioria absoluta de mulheres pobres são mulheres negras. Essas mulheres vão construindo teologia. Elas vão construindo um jeito de se relacionar com Deus. Então, a gente pode trabalhar o livro de Ruth nessa perspectiva. E aí, eu vou finalizar, porque eu quero muito que a gente escute um texto, que a gente escute uma fala de João Monteiro. E eu digo assim, que eu queria lembrar Paulina Ciziane, né, que ela diz assim: eu não posso orar com Deus que liberta Israel do Egito, mas não fortalece o povo moçambicano para se libertar da cultura colonizadora. Olhar, se aproximar da Bíblia nesse sentido, no sentido de ter uma atitude antirracista, é isso. É dizer, o Deus que liberta Israel do Egito também fortalece Moçambique para se libertar da ação colonizadora. Por favor, Lúcia. E aí, eu queria trazer muito, queria partilhar com vocês que essa leitura ela vai nos ajudando a ter um diálogo ecumênico. Essa leitura libertadora ela vai nos ajudando a ter um diálogo ecumênico, mas, para além do diálogo ecumênico, ela vai nos ajudando a ter um diálogo interreligioso. E aí, acho que eu tenho ainda uns 8 minutinhos, eu queria partilhar com vocês uma conversa com um historiador chamado João Monteiro, porque ele ajuda a gente a entender como é que a leitura popular da Bíblia vai nos trazer para o ecumenismo e vai nos trazer para o diálogo antirracista. Só um minutinho que eu vou me encontrar aqui, tá? Tranquilo. Já estou encontrada. Esse aqui, né? Isso, por favor. Eu não sei se você compartilhou com o som, Lúcia. É verdade, Silvia. Não compartilhei com som. Lá vamos de novo. Compartilhar com som. Eu compartilhei a minha própria tela. Aí, aqui, ó. De modo a leitura popular. Estou aqui com o João Monteiro, que é historiador, ativista cultural, ativista dos movimentos e religiões de matriz africana. João, a gente tem caminhado, nós do CEBI temos caminhado
com muitas atividades do povo, de terreiro, né? Muitas atividades em que nós estamos participando. Eu gostaria de ouvir de você de que modo a leitura popular da Bíblia, a leitura popular libertadora da Bíblia, com a qual o CEBI trabalha, de que modo ela estabelece um diálogo interreligioso e como esse diálogo interreligioso vai se configurando num processo, numa prática antirracista. Para você, como é que isso, você que é uma pessoa de religião de matriz africana, como é que isso passa no teu coração, na tua cabeça e na prática do povo de terreiro? Bom, então essa ideia de as religiões de matriz africana é uma coisa que foi incorporada, né, ao longo do processo histórico, né? Nós fomos colocados nessa caixinha de religião, mas na verdade somos vivências espiritualistas, né? É assim que é ainda hoje, né, nas inúmeras religiões tradicionais da África, né? Seja a região Yorubá, Fon, Congo, né? Todas são a partir desse princípio, né? São vivências. Esse rótulo de religião foi nos dado pelo colonizador, né? E o diálogo, esse diálogo interreligioso, né, a partir da leitura popular da Bíblia, ele é interessante. Por quê? Porque esse diálogo faz com que os cristãos, seja ele de qual denominação for, eles entendam, né, ele permite a ele o entendimento que o universo religioso de matriz africana e afro-brasileira, ele pode estar inserido sim nos contextos que a leitura popular da Bíblia a amplia, né? E esse entendimento ao longo desse processo, dessa leitura, dessas reflexões, vai com certeza fortalecer uma prática antirracista. Por quê? Porque à medida que o cristão ele vai tendo essa leitura, tendo essa reflexão, construindo em si o respeito aquele outro fenômeno que ele acha que é diferente, que ele demoniza, né? Que ele acha que é inferior, né? Ele vai começar a entender que o caminho não é esse, vai começar a entender que é o caminho de inúmeras verdades, né? Que confluem para um só caminho, né? Um caminho do respeito, da vivência, né, de bem, coletiva, comunitária, né? Então eu acho que esse diálogo ele é pertinente, é importante, porque está mais do que provado hoje que quando se senta um pastor evangélico, um pastor neopentecostal, um padre católico, um líder kardecista, e a orixá, babalorixá, juremeiro, né, não sai mais faíscas, né? O que sai é entendimento. Um quer entender a prática do outro, né? E como a matriz africana, ela historicamente foi a que mais sofreu, né, com a discriminação, o preconceito, as intolerâncias, todo mundo quer saber, né, direciona mais as suas curiosidades, né, e os seus entendimentos para entender melhor as práticas, né, da matriz africana, que são inúmeras, são diversas, né, mas que na prática bíblica, na prática cristã, né, elas se encaixam tranquilamente, porque são vivências, né? Exatamente. E eu fico pensando, João, dialogando com você, que o que você nos diz e que o que eu tenho aprendido e vivido com vocês, pessoas de religião africana, João Monteiro já assessorou encontros do CEBI, outros companheiros e companheiras das diversas denominações de religiões de matriz africana já também assessoraram atividades do CEBI junto conosco. Eu entendo que essas práticas de antirracistas são um problema para ser resolvido, são um gargalo do mundo cristão.
O mundo de matriz africana é um mundo do diálogo. Sempre houve, e você diz isso, sempre houve uma abertura das pessoas de religião de matriz africana para o diálogo interreligioso. Nós, pessoas do mundo cristão, é que estamos aprendendo com o povo de matriz africana a dialogar. E isso, concordo com você, todos nós concordamos, que fortalece as práticas antirracistas do ponto de vista do povo cristão. Porque é o povo cristão que se fechou durante muito tempo para o diálogo. Exatamente. Tanto é que eu chamo a atenção para um exemplo que eu costumo sempre apresentar, que é o exemplo de Mãe Pila, Dona Pila Paraíso. Ela foi minha segunda Iorubá. Ela faleceu há uns anos atrás, já com 95 anos. Né? Mas ela, uma certa vez, ela conversando comigo, ela disse: olha, desde pequena que a gente aqui vai para a missa de Nossa Senhora do Carmo. Né? E eu tenho consciência, uma senhora de 95 anos, há uns 15 anos atrás, me falou isso. Eu tenho consciência que o Xum não está ali. Quem está ali é Nossa Senhora. Da mesma forma que quando a gente vai dar obrigação para o Xum, a gente não invoca Nossa Senhora em nenhum momento. Né? Esse povo fica dizendo que a gente fica fazendo o tal do sincretismo. Não, eu nunca não sei disso, não. Eu invoco o Xum sendo o Xum. E eu sei que lá tem Nossa Senhora. Né? Então, essa fala, para mim, foi uma fala que não foi provocada. Ela se sentiu à vontade de me dizer aquilo. Sabe? Então, assim, aquilo me marcou profundamente. Gratidão, João Monteiro, gratidão profunda pela sua participação. E eu tenho certeza que a gente tem aprendido muito com o povo de terreiro. Hoje eu tenho aprendido a dizer que eu não cultuo o santo, mas não há nenhuma negra, nenhum negro que não seja do santo, porque a gente veio de África e os santos, os orixás, as divindades nos acompanharam e estão conosco. Então, algumas e alguns de nós, pessoas negras, não cultuam o santo por razões diversas, porque existem muitos caminhos. Mas todas e todos nós somos do santo porque somos filhos de África. E isso nós aprendemos no diálogo interreligioso com o povo de santo. Foi o povo de santo que nos ensinou a conversar sobre isso. Nós aprendemos no diálogo interreligioso com o povo de santo. E isso sim provoca em nós práticas antirracistas em defesa da liberdade de culto no Brasil e no mundo. Gratidão Axé, profunda. axé. Axé. Então, gratidão, Lúcia. Penso que era um pouco isso que eu queria partilhar, desde a leitura popular da Bíblia até essa abertura para o diálogo interreligioso. É um movimento que a gente precisa estar fazendo dioturnamente e nos ajudando em defesa da vida, porque a vida é o que é mais importante. Então, gratidão. Nós que agradecemos muito, viu, essa partilha tão rica, tão preciosa e tão esperada, viu, Silvia? Eu não pude participar, mas ainda vou ver a da professora Andréia, porque essa semana não deu tempo. Então, agora a gente está aberto assim, a perguntas, alguma coisa que vocês querem saber, todo o grupo, né? O que a gente perguntaria agora a Silvia, depois do que ela expôs para a gente. Olha, Silvia, eu vou assim, eu vim de Pernambuco, né? Eu sou de família branca e vim morar na Bahia, né? Em Vitória da Conquista. E aquele choque, assim, e você sabe, uma época que, na realidade, como meu pai dizia, a gente não sai da terra porque a gente quer, o nordestino, né? A gente é expulso da terra, né? E a gente veio, então, para a Bahia. E é lógico que foi aquele choque. Minha família é muito preconceituosa, lógico, tudo que você falou aí, com toda a discriminação possível, né? Também há muitos anos, né? Meu pai era muito branco, e aí ele tinha realmente um racismo muito na família inteira, entendeu? Isso foi muito doloroso até, da gente ir desconstruindo, e
não foi fácil, não é fácil, entendeu? Eu me lembro, e a família é muito católica, minha mãe muito devota. Você dói assim no coração hoje, eu pensar no que ela dizia até, sabe? E tem até, é uma coisa até vergonhosa. No momento atual, sim. Para mim foi um aprendizado muito grande, todo aprendizado assim, que a gente romper esse negócio de você não ter preconceito, você não ser racista. E a gente é racista, né? Por mais que a gente fale assim, não, não sou, mas tem uma coisa muito forte ainda na gente. Isso é muito doloroso no momento, sabe? Eu me lembro de minha mãe dizer assim, hoje eu fui à missa, e você sabe que eu peguei na mão de uma negra e rezei o Pai Nosso? Deixa aí, viu? Muito triste, né? Muito. Esse racismo estrutural. E parece que está aí ainda, né? Acho que está aberto, né, para quem quiser comentar alguma coisa, trazer, né, a partir de tudo isso. A Vladite está aí, bem-vindo, Vladite, agora que eu vi você. Isso que a Cida falou é muito interessante, porque na minha família, apesar da idade, a gente ainda tem bastante essa coisa do racismo, com certeza. Minha família também, grande parte é branca, apesar, né, de ter uma mescla aí, mas parece que quando você começa a quebrar essa questão do racismo ali na família, abre-se um portal. É doloroso, é, né, porque a gente ainda, querendo ou não, você traz traços e coisas te marcam, mas abre-se um portal que você rompe com essa tradição de ficar falando as mesmas coisas, tendo os mesmos os preconceitos que vieram lá dos avós, dos tataravós. Então você começa a enxergar de uma forma diferente, isso é claro, e dialogar ali com a família, com a avó, tal. A gente fica até meio bravo às vezes, porque a avó fala uma coisa que a gente fica assim, e ao mesmo tempo é muito difícil, porque você fala aqui agora, amanhã ela fala de novo a mesma coisa. Então, devagarzinho a gente vai tentando desconstruir na família também, mas a gente fica muito contente, eu pelo menos, de conseguir ter quebrado isso, né, na família, porque família de interior, a tendência é o quê? Ser sempre a mesma coisa, as mesmas falas, a mesma. Então você quebra isso e a gente fica muito contente de estar contribuindo para que, né, igual falou, não basta só não ser racista, tem que ser antirracista, né, anti-homofóbico, tem que ser anti tudo que é ruim na face dessa terra. Eu não sei assim com vocês, mas é muito interessante essa coisa que a Silvia traz, né? E que a gente já vem buscando. Quando a gente vai olhar para os textos bíblicos, né? Para a caminhada, e a gente percebe, para mim pelo menos foi, né? Que a Bíblia não faz essa, não traz essa força com a cor negra, mas é com o branco, né? Essa cor digamos assim, do negativo, né? Da lepra, daquilo que machuca, daquilo que destrói, né? Eu lembro que quando eu percebi isso, para mim, foi um choque perceber o quanto foi usado óculos, né? Lente para olhar, né? Para ter esse olhar que se tem para a Bíblia, né? Então, para mim, isso foi muito forte, de ter esse olhar que o branco como né, a música, né, acho que foi o Vladit que trouxe da outra vez, o branco como a neve é que é o alvo, né, é que é o bonito, é o que é o glorioso, né, essa coisa resplandecente, branca e tal. E que, na verdade, na Bíblia não é muito assim, né? Né, os textos que a Silvia trouxe mostra isso também, né? Então eu não sei como isso bateu em vocês, mas quando eu vi isso a primeira vez, para mim bateu forte, né? Porque a gente aprende assim, né?
E tanto que a Marlene, quando a Silvia pergunta, a Marlene, ela traz essa fala forte. E é porque é assim, a gente aprendeu assim, né? Então, sei, só trazendo um pouco né, do que a gente veja com os olhos de outros, mas olhos de lentes já bem pontuada para que lado vai, né? Eu vi a fala da Marlene mais como um questionamento, porque a Silvia, né, tinha falado uma coisa que eu achei muito interessante, que o texto bíblico ele tem uma intencionalidade, né? Ele tem um contexto e uma intencionalidade. E a gente sabe que a Bíblia traz coisas, né, do contexto que hoje a gente nem aceita, né? Por exemplo, do escravo e do senhor, né? Então, mas no tempo em que a Bíblia foi escrita, né, ela traz isso. E eu entendi aquela fala que a Marlene trouxe, né, do branco como pureza, porque eu também não contei lá quantas vezes que falo do branco quanto pureza, mas eu entendi assim que eu pressuponho pela visão de quem trouxe, né, o texto bíblico, que trouxe muito assim, né, nessa visão. E hoje a gente é bem bacana assim ver que tem surgido nessa teologia antirracista, uma teologia negra mesmo, para a gente enxergar com outras lentes. Eu acho muito importante isso. E entendo também que as pessoas que têm trazido isso sofrem um pouco, né? Ó, gente, é gritaria aqui porque é hora de pôr criança na cama, tá? Então vocês estão ouvindo, né? Daí, lá a Tranquilo. Silvia é o avião e aqui em casa a criança na cama. Então, eu penso que a gente precisa mesmo começar a ver, porque as pessoas que têm falado isso também sofrem, porque quando a gente começa a desconstruir algumas coisas, não é um lugar de conforto, né? Eu não sei quantos de vocês acompanharam, sei lá se foi ano passado, ano retrasado, não sei, mas teve até um pastor da Igreja Batista em São Paulo que sofreu até o desligamento, né, da Ordem dos Pastores Batistas de São Paulo por fazer uma pregação desse tipo aí, né, trazendo a questão dos escravos, de uma outra visão da Bíblia, né, dizendo que a Bíblia precisa ser contextualizada. E assim acontece também. E eu acho muito interessante tudo isso. Eu queria perguntar também para a Silvia, que ela trouxe uma referência, eu não conheço, né? Eu estou começando a ler sobre essas coisas agora. Você, Silvia, falou acho que é Maricelma. Você falou de uma série Mosaico, que ela escreve uma leitura da Ruth Noemi. Me interessou muito, queria ver se eu acho para ler. É Maricelma o que? Eu não consegui pegar o nome. Maricel Mena Lopes. Se Lúcia não tiver esse texto, eu tenho, Lúcia, posso passar para ti. Esse texto da série Mosaico, aí você passa para Vladimir. Ai, por favor. Porque eu tenho. Eu cato Ele aqui, é um livro? A série Mosaico são revistas, né? Então, nessas revistas, a Maricel escreveu um texto que eu gosto muito dele. Toda vez que eu vou pensar Ruth Noemi, eu recorro a esse texto da Maricel. Não é nem um texto muito novo. Eu acho que ela até já desenvolveu um pouco assim, o pensamento. Mas eu passo para a Lúcia, porque eu tenho o número da... E aí ela passa para você, Vladimir, porque é um texto relativamente pequeno. Muito interessante. Mas muito profundo. Fiquei com muita vontade também que alguém tivesse escrito sobre Esther, né?
nessa perspectiva, porque não sei se vocês viram, mas agora, né, nesse final de ano, com eleições e tal, o livro de Esther foi muito mal utilizado também, né? E aí eu fico pensando que uma leitura assim da teologia negra do livro de Esther seria uma coisa bem interessante. Se vocês souberem, me contem que eu também tenho bastante vontade de ler isso. Eu não conheço, né? Porque isso é um desafio, né? Isso é um desafio para todas nós, né? Um livro do- com uma intencionalidade muito declarada, né? Então, ele é um desafio, mas eu não acho que os textos desafiadores não devem ser enfrentados. Eu brinco falando muito sério, para mim, para a minha vida. Quando eu olho para um texto e eu digo, esse texto não defende a vida, eu penso que ele é revelação de Deus para mim, dizendo, aí eu não estou. Então, ele continua revelando mensagem de Deus para mim. Eu olho para ele e Deus se revela naquele... Esse texto aí não é revelação de Deus. É sim, porque quando eu olho para ele e não é defesa da vida, Deus me diz, olha, filha, aí não, viu, nega? Aí eu não estou, não. Mas eu queria aproveitar, já que eu peguei a fala, para emendar a conversa de Lúcia com a de Vladite, para dizer assim, gratidão a vocês duas por trazerem uma coisa. A Vladite disse, eu pressuponho. Gente, como nós o tempo todo pressupomos, e nós pressupomos desde esse lugar que nós estamos. Né? Onde o pé pisa, o coração anda e a cabeça. A gente está nessa estrutura. A gente está nessa estrutura. Então, a gente pressupõe. E a gente não precisa, na minha opinião, e aí é a minha opinião pessoal, se sentir culpada. Viu, Cida? Não precisa. Eu acho que a gente precisa se sentir responsável pela mudança. Mas porque a gente está enfiado nisso, minha gente. A gente está enfiado nisso até aqui. Então, como que a gente, né, não vai estar se debatendo nessa estrutura? Então, gente, eu pessoalmente acho que a gente não precisa se sentir culpada, a gente só precisa se sentir responsável. Na medida que eu vou tomando consciência, eu vou propondo mudança em mim, na instituição, quando der, né, Valdite? Porque se for para ser expulsa, é melhor a gente esperar um pouquinho para daqui a pouco dizer, viu? Porque é melhor ficar dentro, esperar um pouquinho, esperar a hora certa, né? Usar a política, usar a hora certa para dizer. Mas eu queria emendar diálogo com vocês duas para falar disso, Valdite, que você trouxe, gratidão, Vladite, da pressuposição. Quando a gente olha para o texto, a gente pensa, gente, eu estou pressupondo desde que lugar? E ir atrás. E a outra coisa que a Lúcia trouxe é, gente, uma das coisas que a gente aprende lá nas escolas bíblicas, quando a gente começa quando uma coisa é muito falada na Bíblia, é porque tem. Então, por exemplo, cuide da viúva, cuide do estrangeiro, cuide do órfão. É porque tem viúva, tem órfão e tem estrangeiro que não está sendo cuidado. A gente não escuta, cuide do negro. Cuide da pessoa negra. Veja a pessoa negra. Olhe para a pessoa negra. Não sei o que da pessoa... Não tem. Então, Lúcia diz, não tem. Então, assim, esse racismo que a gente conhece contra pessoas que têm este fenótipo, na Bíblia, não fala. Tem sim. Tem xenofobia. O termo está deslocado, mas vocês entendem. O povo não gosta do estrangeiro. Então, por exemplo, quando a Sulamita diz, não olhe por eu por eu ter a pele escura, ela está dizendo, não olhem por eu ser de outro povo. Não olhem por eu não ser desse lugar. Porque não é a pele escura. A pele escura diz, eu não sou daqui, eu sou estrangeira. Não olhem, porque aí sim, essa postura contra o estrangeiro, e a Bíblia combate veementemente. Cuide do estrangeiro, não venha me dar holocausto. Então, assim, entende? Esse lugar que Lúcia trouxe, gratidão, Lúcia, que a gente não encontra na Bíblia. Esse racismo, essa racialização,
a gente não encontra na Bíblia. É resultado de gratidão, Vadito, por trazer essa palavra, de pressuposições. Gente, mais perguntas, assim, questionamentos, buscas? Só um ganchinho também que eu me interessei por vários textos e livros, e depois, se a Silvia puder passar, não sei se para a Cida, não sei se vocês já fazem isso mesmo para reverenda, para depois a gente conseguir pesquisar, comprar, ir atrás, não sei. Eu achei uns bem interessantes. Aquele ali da Fatinha, eu acho que é interessante, se vocês puderem ler, né? Tá fechado o teu som, Silvia. Não, só para dizer, esse texto de Fatinha é fantástico. É. Cosmovisão africana, muito, muito, muito bom. E é um Eu também PNG, perdi. né? Eu perdi o sobrenome, é Fatinha o quê? Castelã. E está no site do CEBI. Se você entra no site do CEBI, ele está lá, né? E do livro de Esther, eu acho que não tem com este olhar. Eu até estava pensando, né? Eu acho que do nosso grupo de Dabar, ali do CEBI, ninguém escreveu sobre, né? Sobre, acho que eu não estou lembrada de ninguém. O que eu lembro é que o Sandro Galazzi e a Ana Maria Risante, eles escreveram um livro de Esther, mas só que não é nessa ótica, não sei também. Eu até tenho esse livro aqui, eu teria que ver essa abordagem dele, se tem alguma coisa relacionado a isso. O CEBI já desenvolveu vários, né, livros, assim, eu tenho vários livretos com esse tema, né? Então, se você, a Vladite, que está chegando agora, assim, né, dentro do CEBI e tal, porque tem o site do CEBI, lá você vai encontrar vários livretos, livros, que tem várias coleções ali dentro, né, que traz nesse sentido. Livro de negritude, né? Tem muita... Tem um tempo que eu fiz esse trabalho. Isso. Nós temos mais algum tempo? Foi marcada quanto tempo ainda, Lúcia?